Olá! Ei, Júlia, Ana, tudo bom? Boa noite. Ei, Thaís. Domingão, ei, Duda. Conseguiu? Deu certo lá? Léo, Carlinha, ei, Ideia. Acho que é a Deia, né? Ou se não for, quem tá aí na Jeps? Ei, Débora, tudo bem? Todo mundo animado para poder encerrar o domingo com chave de ouro. A gente não pode perder tempo. Vamos conversar. É você, né? Agora eu já descobri. Vamos conversar e vamos aproveitar para poder estar atualizando, né? Ei, Lari, boa noite. Ju, tudo bem? Ah, que bom que deu certo, Duda. Estamos aí. Hoje eu pensei em a gente trocar uma ideia sobre a questão da saúde mental novamente, para a gente não escapar muito do viés da psicologia, mesmo nesse contexto todo que a gente tá vivenciando, né? Então, eu coloquei esse ponto do estresse, né? Essa temática, porque eu tenho ouvido de muitas pessoas assim ao meu redor, diversas fontes a respeito disso. Ah, eu tô me sentindo muito estressado, eu não tô dando conta, é muito estresse. E aí eu parei para pensar um pouco esses dias sobre tudo isso que está acontecendo, né? E como que isso poderia estar impactando as pessoas e se esse relato era de fato algo concreto em relação a estresse, que a gente vai entender um pouco ao que se refere e etc. Ou se é aquele estresse da boca para fora, né? Que virou palavrinha de senso comum e todo mundo fala como se fosse uma coisa qualquer. Não sabemos o que é, falamos estresse. E analisando esse contexto, eu cheguei à conclusão de que, de fato, essas pessoas poderiam estar estressadas. Será que essa mudança de rotina gera algum impacto? Será que essas incertezas que nós estamos vivenciando, sejam elas profissionais, sejam elas financeiras, geram algum impacto? Será que isso tudo mobiliza de alguma forma o sujeito e o ser humano ao ponto de que isso possa gerar uma situação de estresse? A primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é o que é esse tal de estresse. A gente vê aí que existem inúmeros trabalhadores que estão sofrendo de males que os médicos não podem explicar, que fazem exames clínicos. Ei, Ana, tudo bem? Fazem exames clínicos e os exames não apresentam
nada irregular ou nada fora dos padrões, mas as pessoas continuam com queixas. E essas queixas estão gerando sofrimento, sejam elas quais forem, né? De sintomas físicos, orgânicos ou sintomas psíquicos. Ei, Fê, o poema que você mandou fez sucesso, viu? O pessoal gostou. Obrigada, tá? Te agradeço mais uma vez. Aqui agora, ao vivo, para todo mundo compartilhar. Quem não viu, gente, a nossa última live, a gente encerrou com um poema muito bonito que a Fernanda Alessi me forneceu gentilmente. Obrigada, tá? Bom, retomando então. O que eu queria falar para vocês antes da gente poder pensar em conceituação, né? O que é o estresse em si? Hoje a gente tem no Brasil um quadro de que transtornos psíquicos ocupam o terceiro lugar entre as causas de concessão de benefícios previdenciários. Sem contar, né, gente, aqueles casos que não são registrados nas estatísticas oficiais do governo. O que isso significa? Significa que muitos trabalhadores conseguem aquele afastamento por auxílio-doença devido a causas psíquicas. Muito mais do que muitas causas orgânicas ou acidentes de trabalho. Ou seja, a demanda do trabalhador em relação à saúde mental, ela está sendo grande. Mas se a gente parar para pensar numa definição que a OMS traz de saúde, isso se torna um pouco mais complexo. Por quê? O que a OMS diz? Que saúde não é apenas a ausência de doença. O fato de você não estar doente não significa que você esteja com saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o completo bem-estar biopsicossocial. Como assim, Arieta? Como assim que a gente, enquanto ser humano, é composto de 3 esferas? Eu costumo dizer que é uma mesinha de 3 pés. A esfera psicológica, a esfera biológica e a esfera social. E essas 3 esferas, elas precisam estar em equilíbrio, elas precisam estar em perfeita harmonia para que o sujeito possa ser considerado como estando em uma situação plena de saúde. Aí eu pergunto para vocês, é possível, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, né, de instabilidade econômica, financeira, de riscos de contaminação, de medo, de ansiedades e angústias mil. É possível algum de nós estar com saúde considerando esse conceito? Eis a grande questão. E isso, gente, é algo que nos assusta, né? É algo que nos traz as possibilidades de pensar com muita certeza de que aquele discurso, estou estressado, é muito real. Mesmo que não tenha sido feito um diagnóstico, mesmo que não tenha sido realizada uma comprovação clínica ou por um profissional, não é um discurso da boca para fora, tá? Regina, Verônica, Gilmar, que bom que você veio, Bianca, Dandara, beijos para todos vocês, muito bom ter vocês aqui, viu?
Acho que passou algumas pessoas aí também que eu nem cumprimentei, né? Laurence, Jéssica, Fanny, Paulinha, Jerusa. Se pulou alguém, sintam-se todos cumprimentados e abraçados. Ei, Marjorie, tudo bem? Bom, pensando nisso, se saúde é o completo bem-estar biopsicossocial, o que é o estresse, então? Uma coisa eu posso dizer para vocês. Estresse não é considerado doença, tá? Esse é um ponto. E isso é o que leva a muitas críticas em relação aos profissionais de saúde, médicos, né? O paciente ele vai num consultório médico, o médico faz uma avaliação clínica, por algumas vezes solicita um exame e não é identificado nada nesses exames, nada de alteração nessa avaliação clínica. E ele fala: ah, você tá só estressado. Primeiro, não existe só estressado, né? Você está estressado. Pode ser que esse seja o diagnóstico, mas o estresse, ele não é uma doença codificada no CID. E isso, gente, gera uma dificuldade muito grande para a gente, de fato, mensurar e conseguir validar a sua existência. Por quê? Porque ele se manifesta de diversas formas diferentes. O estresse, ele é um conjunto de reações físicas, químicas e mentais de uma pessoa decorrente de estímulos que nós chamamos estressores, que existem no nosso ambiente. Na verdade, é uma tentativa de adaptação do sujeito ao meio. E isso gera algumas situações de crescimento e algumas situações de desgaste nessa dimensão interativa, né, do ser humano com o meio no qual ele está inserido. Então, na verdade, é muito difícil a gente poder pensar em sintomas específicos que categorizam o estresse. Por quê? Porque eles são variáveis. E mais, né, se a gente voltar a fazer um paralelo da situação com o contexto atual, né, a gente falou de uma tentativa de adaptação. Existe um teórico, né, que se chama Hans Selye, e ele apresentou para a gente, dentro das teorias do estresse, a chamada teoria geral de adaptação, né? E o Selye diz que o estresse é uma tentativa de adaptação do sujeito ao meio ambiente. E isso pode se dar de algumas formas, seja por uma restrição de demanda, ou seja, por um excesso de demanda, mas que é uma tensão intrínseca à condição de viver. Olha que interessante. Vocês lembram lá no ensino médio, quando a gente estuda filosofia, Descartes, que existe a premissa básica cartesiana, né? Penso, logo existo. Se a gente pensar nas teorias do estresse, né, nessa ideia da síndrome geral de adaptação, a gente vai criar uma outra premissa básica, que é de vivo, logo estresso. Não existe sujeito que viva sem ser estressado. Por quê? Porque o estresse é uma tensão que leva a um movimento de vida. Só que essa tensão, ela pode acontecer
de maneiras diferenciadas e distintas. Essas maneiras é que vão levar a uma somatização, né, a um sentimento de desgaste, de cansaço, a uma depressão, a sintomas físicos, orgânicos, a uma doença, a um mal-estar, ou simplesmente vão posicionar os sujeitos na sua própria vida. A gente tem uma zona de conforto e uma zona de desempenho, se a gente levar isso para o ambiente de trabalho, que fica naquele pico da curva normal que todo mundo viu lá na estatística. Isso, Lari, tá vendo? Ó, Lari já saiu da faculdade, já tem um tempinho, tá lembrando direitinho, né? O estresse positivo e o estresse negativo. Exatamente isso. O estresse positivo é esse movimento de vida que a gente tem. É a tensão, essa ansiedade que nos leva a tomar atitudes, a ter ações dentro dessa zona de conforto que nós estamos. Porém, se a gente sai desse pico da curva, seja por uma monotonia, né, por uma falta de esforço, seja pelo tédio, ou no outro polo, pela sobrecarga, pelo excesso de esforço, pela pressão, pela cobrança, essa tensão, ela vai no seu limite. E esse se torna o estresse negativo. Esse estresse negativo é que vai levar a essas sensações de mal-estar, a essas sensações de adoecimento, que muitas vezes se configuram no orgânico, no corpo mesmo, através das respostas psicossomáticas que podem ser algumas das consequências dessa situação de estresse. Então, se a gente pensar, por exemplo, num elástico, se você pegar um elástico e você puxar um elástico até o seu limite, você solta, ele volta ao normal. Essa é a nossa zona de conforto. Esse é o movimento que tá coerente com a situação de estresse positivo. Só que se você puxar esse elástico muito forte, quando você solta, o elástico parece que ele perde, ele fica frouxo, né? Isso que acontece com o nosso corpo e com o nosso psiquismo quando a gente é submetido a uma situação extrema, seja pela falta, seja pelo excesso. A Débora está dizendo aqui, não importa o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Exatamente, né? É o que o Sartre afirma lá na filosofia, que é totalmente aplicável aos dias atuais. A Jéssica, estresse, cheguei a ponto de úlcera. Olha, isso é uma somatização que pode ter vindo em decorrência de uma situação de estresse. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque essas respostas psicossomáticas, elas vêm desde leves mal-estares, uma dorzinha de cabeça, um enjoo, às vezes uma queda de pressão, até doenças graves, né? Como um câncer, como um AVC, um infarto. Existem linhas que defendem que muitas dessas doenças, elas vêm por conta de uma situação do ambiente que o sujeito não foi capaz ou não deu conta de lidar sozinho. Ressignificar, acho que seria o mais adequado para esse momento. Sim, isso é fato. Por isso, eu até coloquei lá no post que eu fiz hoje. Não sei se todo mundo viu. Quem não viu ainda, vai lá, dá uma olhadinha, dá uma curtida, faz um comentário. É exatamente isso. É hora da gente parar, olhar para si, cuidar da nossa saúde e buscar ajuda.
porque muitas vezes a gente não consegue enxergar e não consegue dar conta disso. Poxa, né? Quando eu tô no trabalho, eu sou pressionado, eu sou cobrado, eu tenho metas, aí eu me estresso. Agora eu tô em casa, eu tô à toa, eu não tô fazendo nada, eu não tenho pressão, eu não tenho horário. E por isso você não se estressa? O estresse negativo, ele pode vir sim pela falta de estímulo, né? Pela monotonia, pelo mínimo de esforço que acontece. Eu estava fazendo um levantamento aqui e eu encontrei uma pesquisa recente, realizada aqui no nosso país, com trabalhadores brasileiros, e a pergunta foi a seguinte: qual área da sua vida provoca mais estresse? E a gente teve um equilíbrio entre 3 principais áreas. A primeira delas, emprego. 26% dos respondentes identificaram o emprego como sendo a área da vida que mais gera estresse. E isso é muito natural, né? A gente conversou sobre isso no nosso primeiro encontro aqui e a gente tem visto que as organizações, elas estão cada vez mais pressionando seus trabalhadores por resultados de excelência em prazos emergenciais, né? Isso é resultado de globalização, de avanços de tecnologia, de concorrências muito niveladas, faz parte do nosso contexto de mercado de trabalho. O segundo item que foi levantado, relacionamentos. 21% dos respondentes identificaram os seus relacionamentos pessoais como sendo a área que provoca mais estresse na vida. Sejam relacionamentos amorosos ou sejam relacionamentos afetivos, entre amigos, entre pessoas de contato. E em terceiro ponto ficou finanças, aspectos financeiros. E acaba que uma coisa está diretamente relacionada à outra, né, gente? Trabalho, né, dinheiro e as relações, né? Lembra que nós falamos, além disso, antes de eu me prolongar aqui, o que apareceu? Apareceram filhos, 10%, né? Ou seja, quem ainda não tem filhos é 10% menos estressado do que nós que temos, por exemplo. Brincadeira à parte, né? Colégio, os estudos, apareceu em quinto lugar com 8%. E medo de desastre ou de ataque terrorista, 3%. E a gente teve uma série de outros fatores lá que totalizaram 8%. Resumo da ópera. Nós estamos vivendo uma situação de desastre em que as pessoas estão correndo riscos nos seus empregos, em que as pessoas estão sofrendo impacto econômico financeiro direto, né, com corte de salário ou com demissões, e que as pessoas só podem se relacionar por meios eletrônicos porque precisam evitar o contato social direto. O que isso significa, gente? Significa que as fontes de estresse que são consideradas as mais potenciais estão todas presentes nesse momento. Significa que a possibilidade das pessoas de fato estarem estressadas e não só ser um termo utilizado da boca para fora por questões de senso comum, se torna real. Se torna real porque aquilo que é percebido como grande ocasionador do estresse para a população brasileira está, de fato, sendo completamente
reposicionado nesse contexto que a gente está vivendo no momento. E aí, a gente precisa parar para pensar em como que a gente pode lidar com isso, né? Porque se ele existe, se ele não é uma doença, a gente não vai ter um medicamento específico, né? Cada um vai manifestar de uma forma. Um manifesta com muito cansaço, né? Um esgotamento, podendo levar inclusive a depressão. Outro vai manifestar com sintomas orgânicos, outro vai manifestar com questões comportamentais, mudança de humor, né, agressividade, irritabilidade, ou uma tristeza profunda, ou uma falta de vontade, ou a dor de cabeça, a gastrite, os desmaios, e etc, etc, etc. Para cada um vem de uma forma. Depois eu passo para vocês sim, Patrícia. Passo o material para vocês sim. Eu vou fazer mais uma postagem a respeito do estresse e aí eu coloco lá para vocês a referência, tá? Vai ficar lá no feed. Até amanhã eu faço isso para vocês. O que a gente precisa parar para pensar é o seguinte: a gente não pode eliminar de vez o estresse, já que ele é a mola propulsora para o sujeito ter ações, né? Tomar uma atitude. É importante que exista esse nível de tensão para que o sujeito não paralise, né? Mas o estresse, enquanto ele é positivo... Ei, Fabrícia, que bom que você veio. Enquanto ele é positivo, ele não vai levar ao adoecimento, tá? Então vai ser aquela ansiedade pontual, momentânea, o sujeito toma uma ação, toma uma atitude e tudo volta ao seu estágio de zona de conforto. O burnout seria uma forma de estresse? Ju, eu vou falar do jeito que algumas pessoas que estão me assistindo aqui gostam, tá? O burnout, ele pode ser uma das consequências de uma situação de estresse. Normalmente ele começa com uma situação de estresse, mas são conceitos diferentes, tá? O burnout é uma doença psíquica que vem em decorrência de estímulos estressores, sim, mas ele não é estresse. E quando ele chega no nível da negatividade, ele já vai começar a gerar reações psicofisiológicas que podem levar à situação de doença. Então não é só um mal-estar, pode adoecer sim. E aí levar ao afastamento, entrar dentro daquela categoria que eu falei lá para vocês do transtorno psíquico a ser medicado ou do adoecimento físico a ser acompanhado pelo médico especialista, né? Alguém comentou ali, não sei, não lembro quem foi, da úlcera, né? Então tem que acompanhar com um gastro, perdão. E aí deixa de ser só a questão do estresse em si, é o estresse mais a doença, porque aí ele se manifesta no corpo, o órgão ele começa a reagir de uma forma não adequada e aí ele precisa ser tratado, tá? Então, quando a gente começa a ter essa sensação de mal-estar, quando a gente começa a ter adoecimentos frequentes, o que as pessoas gostam de dizer no senso comum. Ei, Julinha, Dani. Foi a Jéssica, né? O que as pessoas gostam de dizer. Até perdi, gente. Fui cumprimentar todo mundo aqui e perdi o raciocínio. Eu estava dizendo a respeito do estresse negativo.
né? Quando a gente começa a responder com o nosso próprio corpo, quando a gente começa a ter essas sensações de mal-estar, a gente tá trazendo um indicador de que aquele nosso tripé tem alguma falha. Um daqueles pezinhos, seja biológico, psicológico ou social, está com alguma questão que me provoca um desequilíbrio. E se esse desequilíbrio ele existe, ele precisa ser tratado. Por quê? Porque senão funciona como uma bola de neve. Se eu não tô legal nas minhas relações sociais, isso vai gerar um impacto direto no meu psiquismo e um impacto direto no meu organismo. Se o meu organismo começa a responder, por exemplo, né, eu fico doente, eu começo a ter dores, ou seja lá o que for, isso já vai deixar mais uma fragilidade para mim. E aí vai uma bola de neve, gente. Lara, que bom que você tá aqui. Prazer ter você aqui. A gente podia combinar uma live um dia, hein? Dandara, você saberia me dizer então por que as várias instituições não aceitam atestados mentais e só aceitam atestados físicos? Então, Dandara, não é que não aceitem, né? A própria Previdência Social, INSS, para afastamento dos trabalhadores, ela por transtornos psíquicos, ela precisa ter uma comprovação exatamente porque existiam muitas fraudes em relação a isso. As pessoas pegavam atestado, sei lá, por exemplo, de depressão e na verdade não estavam deprimidas. Então, infelizmente, muitos trabalhadores que de fato tinham transtornos psíquicos acabaram perdendo seu direito de afastamento porque não conseguiam ter a devida comprovação daquilo por conta das fraudes. Os peritos, eles que bom! Ih, minha filha, não sei fazer live não, Lara. Isso aqui tá sendo uma experiência nova, tô aprendendo com todo mundo aqui, mas tô gostando. Vamos fazendo sempre. Lá, ó, a Poliana tá falando aqui. Poliana é advogada trabalhista e tá trazendo a seguinte informação. Atestado médico a empresa tem que aceitar. Atestado psicológico não. Isso não é normativo então, né? Mas um atestado médico de questões psicológicas, a empresa tem que aceitar. Se o trabalhador vai conseguir esse afastamento por auxílio doença, é uma outra questão, porque ele precisa passar pela perícia. E aí, essa perícia só vai validar se tiver uma corroboração efetiva do adoecimento. E normalmente isso vem através dos sintomas físicos agregados, né? Infelizmente, a gente esbarra muito nisso. E vejam que ainda assim os transtornos psíquicos são a terceira principal causa de afastamento. Outro ponto que é importante eu trazer para vocês é o seguinte: não adianta a gente pensar que a gente vai ter só uma fonte de estresse, né? Os transtornos, eles são cumulativos. A gente não consegue, não, como eu não estou trabalhando, então isso não me estressa. Como eu não tenho filhos, então isso não me estressa. Aí eu vou perdendo a possibilidade de ser estressável? Será que existe isso? Vamos criar essa palavra. Não, porque trabalho, finanças, relacionamentos, escola, isso tudo vai se acumulando. Então vai sendo gotinha por gotinha que vai enchendo o nosso copo de água até o momento que ele transborda. E aí? Como lidar com isso? Como conseguir reduzir esse nível de estresse para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida? Hein, Lari? Vamos falar de qualidade de vida? Para que a gente tenha
um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade, que a gente tenha mais bem-estar. E que se a gente não pode chegar na definição ideal de saúde, que é o completo bem-estar, que a gente se aproxime dele. Hoje a minha própria angústia me estressa. Por isso que a gente precisa buscar ajuda, Ju. Porque a gente não dá conta de lidar sozinho tantas vezes, né? Tantas vezes. E pedir ajuda não é problema, né? Se sentir angustiado, se sentir estressado, se sentir mal, é normal. Então, a gente precisa se cuidar. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, uma coisa que é bem bacana a gente parar para pensar é que a gente não deva tentar obter mais do que cada um é capaz de oferecer. Seja referente a nós mesmos, né? Qual que é o meu limite? Até onde eu posso? Até onde eu consigo? E qual que é o limite do outro? Porque às vezes a gente se estressa com o outro porque a gente espera que ele faça o que a gente gostaria. E o que a gente gostaria, muitas vezes, não é tangível para ele, né? Não fica fácil para ele poder conseguir. Então, né, respeitar esse limite para não tentar obter de nós mesmos e do outro, além do que a gente é capaz, é um bom começo. Outro ponto que é super relevante está relacionado ao convívio social. Vamos tentar manter relações mais cooperativas, né? Relações mais agradáveis, relações que sejam recompensadoras, que sejam harmoniosas, para que nós só tenhamos ganhos e o outro também. A dualidade faz parte da nossa vida o tempo todo, né? O tempo todo. Não tem como a gente deixar de pensar nisso, mas que bom, né? Porque isso nos possibilita escolhas e cada um se adapta àquilo que lhe faz bem, aquilo que é melhor, aquilo que percebe como sendo mais conveniente, mais interessante. Agora, isso não pode virar doença, né? Muitas vezes a gente não verbaliza o que quer. É isso. Aí eu retomo lá no que a Débora falou lá atrás. É ressignificação. É a gente conseguir falar sobre e pensar sobre para que possa avaliar de uma forma diferente, né? Para que possa ter uma outra perspectiva que preferencialmente não seja uma perspectiva de sofrimento. Ou que, se for de sofrimento, que a gente consiga botar para fora, porque senão vai virar sintoma. Vai virar sintoma com força, principalmente agora, né? É um momento que a gente vive que é totalmente favorável para que essas angústias, essas ansiedades, essas tensões se manifestem. Seja pela falta, né? Pela falta do trabalho, pela falta do dinheiro, pela falta do contato social, seja pelo excesso. O excesso do tempo, o excesso da preocupação, o excesso de cobrança comigo mesma por ser produtivo, né? Eu tenho visto tantas pessoas assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô me sentindo perdendo tempo. Gente, tempo é algo que a gente solicita tanto num momento normal, né? Se é que existe, da nossa vida, né, no nosso cotidiano. Nossa, eu queria só um pouquinho mais de tempo. E agora que a gente tem tanto tempo, a gente não consegue lidar com ele. Será por quê? E aí, os psicanalistas que estão aí me assistindo, né, vão gostar de ouvir isso. Será que é porque a gente se encontra consigo mesmo? Será que é porque a gente começa a enxergar coisas sobre nós que a gente não dá conta de lidar? Mas isso fica uma questão para uma outra live com um psicanalista convidado para a gente poder conversar. Deixa eu ver a Lari. Como manter uma relação harmoniosa
quando as pessoas não se dão bem por várias questões. Lari, basicamente, uma relação de respeito, de respeitar o espaço e o limite do outro e que ele respeite seu espaço e seu limite. Ninguém precisa ser amigo de ninguém, né? Existem situações que a gente precisa conviver, principalmente se a gente puxar para o contexto do trabalho. Se a gente puxar para o contexto do trabalho, a gente não escolhe com quem a gente se relaciona. A gente é imposto, né, a conviver com aquela pessoa. Mas a gente não precisa ser amigo da pessoa que a gente está convivendo ali. Mas a gente precisa respeitar. E a gente precisa que ela nos respeite também, né? Para vocês, ó, meu coraçãozinho batendo de emoção. A gente precisa desse respeito. A gente precisa de não exceder, né? Não exceder os limites de cada um, inclusive de espaço social. A gente não quer o contato muito próximo, a gente não tenha o contato muito próximo. Que a gente possa ser profissional, que a gente possa ser ético, que a gente seja educado, a gente tem que, de fato, adorei, Lara, a gente possa, de fato, utilizar toda a nossa inteligência emocional, né? Manifestar de forma controlada e adequada aquilo que a gente está sentindo. Não é porque a gente está nervoso, a gente está com raiva que a gente vai sair gritando e batendo. Não é porque a gente está triste que a gente vai sair chorando, esperneando e dando chilique. A gente precisa controlar as manifestações das nossas emoções. Não estou dizendo que a gente não tenha que manifestar. A gente manifesta de maneira adequada, principalmente de acordo com o contexto que a gente está. E por isso, a clínica psicológica vai ser sempre a minha grande orientação para todos vocês, principalmente vocês, psicólogos e pré-psicólogos. Precisamos para a nossa profissão. Precisamos para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente possa colocar todas as nossas questões. E se existe dificuldade de relacionamento, existe impacto na nossa qualidade de vida. Tá aí uma grande justificativa para buscar uma terapia. Respeito. Gente, vocês são os queridos. Dandara tá falando isso porque não viu a minha prova ainda. Na hora que ela veio, eu quero ver se eu vou ser a melhor professora. Não sei se esse semestre a gente vai conseguir, né, gente? Mas a gente ainda vai ter oportunidade, vocês vão ver. Bom, o que mais que a gente pode fazer para tentar reduzir essa sensação de estresse e os sintomas que podem vir em decorrência? Vai ser mais não, né, Ju? Vou ficar na lista das carrascas lá, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é tentar trazer para o plano do concreto, né, as questões que nos afligem. Não viram ainda, Ana, mas vão ver. Não, isso não é uma ameaça, fica tranquila, tá? Eu não sou tão ruim assim quanto esses alunos aí me pintam. Trazer para o plano do concreto aquelas situações que por algum motivo nos assustam, nos angustiam e nos provocam ansiedade. Por exemplo, né, o que vai acontecer comigo depois dessa pandemia? Depois dessa crise? Eu preciso me antecipar, gente. Eu preciso prever situações, eu preciso traçar cenários, eu preciso pensar no futuro. Então vamos colocar no papel. Vamos traçar objetivos, vamos nos planejar, vamos entender todas as possibilidades de caminhos que possam seguir. Quanto mais concretos nós formos nas nossas análises e nos nossos pensamentos,
mais difícil vai ficando a possibilidade de isso gerar uma angústia excessiva. Porque se a gente pensa na situação e fica só na situação, e aí, eu não sei. E se eu perder meu emprego? Aí eu já começo a ficar desesperado. E se eu perder meu emprego, que outras coisas eu posso fazer? Eu posso ficar em casa chorando desesperado, mas eu posso fazer A, eu posso fazer B, eu posso fazer C. Se eu fizer A, eu tenho que assim, assim, assado. Se eu fizer B, assim, assim, assado. Se eu fizer C, e aí eu começo a desvincular essas angústias de uma possibilidade que a gente nem sabe se vai acontecer. E isso vai nos aliviar. Então eu preciso encontrar tempo para me desligar também dessas preocupações. Eu preciso relaxar, eu preciso cuidar de mim. Vamos parar para ler um livro, vamos ouvir uma música. Quem tem possibilidade, né, que tem piscina em casa ou no prédio, vamos tomar um banho de piscina. Vamos tomar sol, vamos fazer ginástica, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da alma, vamos rezar, vamos fazer qualquer coisa que nos desligue um pouquinho da preocupação. Mesmo que sejam coisas que as pessoas considerem fúteis, que as pessoas considerem desnecessárias, que as pessoas considerem da forma preconceituosa que elas costumam nos julgar. Então, desconsiderar, inclusive, o que as pessoas pensam sobre. E aí a gente pode ter uma condição um pouco mais agradável, né? De pensamento, de energia, para poder lidar com as situações reais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou listar o que é um problema prioritário, eu vou buscar as ações, porque tudo que eu torno concreto diminui o meu nível de ansiedade. Eu vou buscar as providências, né, os comportamentos, as atitudes, as estratégias que eu preciso para resolver esse problema, para minimizar esse problema, para que isso não fique martelando. Porque o que mais desgasta é ir, vir, ir e vir, ir e vir na nossa cabeça. Às vezes o problema é desse tamanho, mas ele fica tanto tempo indo e voltando pra gente, nos nossos pensamentos, que o desgaste que ele traz é imensurável. E aí a gente dorme, sonha com ele, quando a gente acorda, parece que passou um rolo compressor em cima da gente, de tão cansado que a gente tá. Aí pensem nisso, dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Que organismo que aguenta? Né? Que tripé se sustenta com um psiquismo completamente abalado? O nosso organismo vai responder. E se a gente pensar que nesse momento a esfera social ela já está fragilizada, a gente precisa cuidar muito da nossa mente e do nosso corpo. A gente precisa ter um olhar diferenciado para aquilo que a gente sempre fez do mesmo jeito. Então, se eu nunca busquei uma ajuda psicológica, agora é hora de buscar. Se eu nunca cuidei do meu corpo, né, com uma alimentação adequada, com uma rotina de exercícios físicos, mesmo que leves, agora é hora de fazer. Porque a gente já tem uma fragilidade na esfera social. E olhem, não é porque nós estamos fisicamente distantes, que a gente não pode se abraçar, que a gente não pode se beijar, que a gente precisa se privar do contato com outras pessoas. Que esse contato seja virtual, mas que ele exista. Né? Que ele seja com as pessoas que dividem a casa conosco, mas que ele exista. É a hora de buscar diálogos, é a hora da gente conversar, da gente poder botar para fora o que a gente está sentindo. Porque não tem alguém que esteja pleno nesse momento. E quando eu digo pleno, é biopsicossocialmente.
É muito complicado. Lili, que bom que você veio! A Paula também tá aí, gente, que prazer, um beijo para vocês. E aí, é a gente pensar em buscar esse equilíbrio que vem para a vida, esse equilíbrio que nos minimiza os sintomas, que nos minimiza essa sensação de mal-estar, que nos minimiza a possibilidade do adoecimento e que vai tirar essa ideia de eu tô estressado. E que se o estresse vier, que ele seja positivo, que seja aquele que nos mobiliza, que nos faz pensar no futuro e correr atrás. Você acha que esse momento que estamos vivendo está tornando as relações mais frias ou não? Eu acho que não, Dandara. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo está aproximando pessoas. Porque é na falta que a gente dá valor para aquilo que no dia a dia muitas vezes passa desapercebido. Então eu tenho visto assim, famílias mais próximas, pessoas que não se falavam todo dia, se falando todos os dias, as pessoas se solidarizando com as causas do outro. E eu acho que isso é um grande bem, sabe? Para nós conseguir enxergar o outro, dar valor para o outro e a importância que o outro tem na nossa vida. Eu falei com vocês na sua sala até, numa das primeiras aulas, ilusão a gente pensar que consegue viver sozinho. Não é na nossa natureza, nós somos seres gregários. A gente precisa do outro. E agora mais que nunca a gente está vendo isso. As pessoas estão reaprendendo a se relacionar. É bem isso, né? A gente começa a dar valor para aquilo que de fato é importante. A gente descredencia muitas vezes aqueles aspectos superficiais da nossa convivência de dia a dia ou materiais, né? Que muitas relações eram estabelecidas sobre essa base, né? Do ter, do possuir e etc. E agora a gente começa a entender a importância das pessoas, dos sujeitos, da conversa, do diálogo, né? Do amor, da amizade, dos sentimentos positivos em relação às outras pessoas. Eu tenho visto nas redes sociais as pessoas postando as chamadas compartilhadas, né? Quem fazia isso com frequência, gente? Ninguém fazia isso com frequência. Mal e porcamente você ligava para sua mãe uma vez por semana por obrigação. Tô dizendo assim, um exemplo, tá, gente? Não tô falando específico para ninguém, não. E agora as pessoas se falam todo dia e se falam a família inteira, né? E os amigos que não se encontram há muito tempo se reúnem, às vezes pelo medo. Sim, às vezes pelo medo, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas por algo que é importante pra gente, né? Pelos vínculos que nós temos e que nós precisamos fortalecer. A gente precisa do outro. A gente precisa viver harmoniosamente com o outro. Tá na nossa natureza, enquanto ser humano. E aí, gente, pegando esse gancho, eu acho que é o momento da gente mudar o que for necessário para a gente conseguir isso. A gente ter coragem, a gente acreditar em si mesmo, a gente buscar novas ideias, novos amigos, novas oportunidades, novas formas de viver a vida. Que a gente vai precisar se adaptar. Mesmo quando passar isso tudo, né? Mesmo quando passar o risco da contaminação, que é o que tem nos provocado esse afastamento social, que é o que tem deixado as pessoas mais assustadas, nós não vamos voltar a ter o mesmo modelo de vida que a gente tinha antes. Isso é inevitável.
as relações são outras, né? As relações interpessoais e as relações de trabalho, né? O mundo econômico, né, vai ser outro. A gente vai precisar se reinventar. E para isso a gente precisa cuidar da nossa saúde. Agora é a hora da gente parar, olhar para a gente, se conhecer, entender quais são as nossas fragilidades, buscar ajuda para quando a gente puder sair de casa, a gente está preparado para lidar com o que vier. Porque o estresse, ele vai permanecer com você. Mas ele não pode te fazer mal. E é aí que você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para saber lidar com essa tensão de modo que ela te gere movimento de vida. De modo que ela te mova para fazer a diferença. E não que ela te paralise. E não que ela te adoeça. E não que ela te derrube. É difícil, Areta? Ninguém tá falando que é simples. A gente tá lidando com subjetividade, a gente tá lidando com aspectos nossos que muitas vezes a gente mesmo desconhece. E, para isso, a gente precisa buscar ajuda. E não é vergonha, não faz mal. Busque ajuda. Procure um profissional especialista. Gente, psicólogo, tá? Eu não vou falar outra palavra, porque aqui nós estamos em canal aberto, mas entendedores entenderão. Psicólogos. Para poder auxiliar vocês nessas questões. E eu queria dizer para vocês que isso é só o começo, né, de um bate-papo que a gente pode ter aí longo de dias, de muitas horas pela frente sobre saúde mental. A gente pode conversar outro dia sobre outras doenças psicossomáticas relacionadas ao trabalho. A gente pode aprofundar ainda mais, mas eu quero trazer para vocês agora uma notícia em primeira mão que eu estou felicíssima em poder dar para vocês. Essa semana a gente não vai ter a live amanhã, né? Por isso que eu antecipei para hoje, por conta das aulas. Mas a gente tem a Semana Santa e a faculdade ela vai manter o calendário de feriados. E aí eu vou fazer uma live na quinta-feira com uma convidada super especial que vocês vão adorar, que é a Nayara. A Nayara vai falar pra gente sobre as relações raciais e os impactos na escuta profissional. Então, gente, vocês não podem perder. A gente vai se encontrar aqui no mesmo horário, no meu IG mesmo, aqui no professor Areta Martins, para poder conversar um pouco com a Nayara sobre a questão das relações raciais e os impactos na escuta profissional do psicólogo. Vai ser muito bacana. A Nayara ela é referência nessa área. Quem ainda não a conheceu, venha, porque vocês vão adorar. E a ideia, pessoal da AGEPSE, pode colocar lá a divulgação nas redes sociais de vocês. Vocês preferem às 19? É porque 19 para mim é um horário meio complicado por conta da minha logística maternal. Porque além de psicóloga, professora EAD, home office, eu tenho que fazer homeschooling, eu tenho que cuidar de criança 24 horas em casa. 21 tem a Lara, vocês vão ter a Lara na quinta? Tá, eu vou conversar com a Nayara, eu vou tentar me organizar pra gente fazer um pouquinho mais cedo. E aí eu monto a divulgação e passo para vocês, tá bom? Meu tempo tá esgotando aqui, o Instagram já tá me dando contagem regressiva. Eu quero agradecer de novo a participação de todos vocês
e espero vocês na próxima. Um beijo grande, obrigada, tia, um beijo, te vi aí. Até a próxima.